pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui no projeto REC à Tarde, só que a gente vai fazer o REC num formato especial para comemorar uma data também muito especial, o aniversário da Fundação de Salvador. Salvador, gente, não é apenas a primeira capital do Brasil, ela também é uma das primeiras cidades da América e uma das primeiras a serem planejadas, aquela conhecida cidade planejada. E quando os portugueses vieram para cá, eles viram essa necessidade de fortificar a cidade. Afinal, era uma via de comércio, muito importante, ao redor de toda a cidade, cercado de água, onde muita gente poderia chegar. Então, eles viram essa necessidade de fortificar a cidade. Ela hoje tem muitos desses pontos fortificados, são lugares históricos e de visitação, como os fortes, e o próprio Dique do Tororó foi um ambiente para ser fortificado para evitar justamente essas invasões. Salvador foi escolhida pela localização. Ela é, na verdade, uma cidade que ficava, digamos assim, ela foi construída para ser cidade porque ela está no meio do caminho que Portugal tinha que fazer a rota para chegar em suas outras colônias, no continente africano e também no continente asiático. A gente tem que compreender, muitas vezes a gente esquece, que Portugal foi um império, embora não tivesse esse nome. Por quê? Porque tinha colônias em todo o então mundo conhecido. Na América, foi a única colônia de Portugal, foi o Brasil. Então, quando eles resolveram, para valer, que era hora de colonizar o Brasil, 49 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral ao sul da Bahia, no caso ali na região de Porto Seguro, eles foram escolher exatamente um lugar que facilitasse esse tipo de trânsito. E claro, Salvador tinha ainda um detalhe, essa localização, além de bela, ela tem uma coisa que era ouro puro para os portugueses, tá? A Baía de Todos os Santos. Um incidente geográfico, mas principalmente marcado pelas águas calmas. E aí um outro problema, era muito fácil aportar na Baía de Todos os Santos. Então o que é que ela tem que ser, o que é que tem que ser feito? A cidade tem que ser fortificada. Então ela surge como uma cidade fortaleza. Também como uma cidade de fortaleza. Mas essa ligação com as águas, essa ligação vai ser muito marcante. Salvador é uma cidade das águas, Então ela é marcada pela Baía de Todos os Santos, mas ela também vai ter outros mananciais. Exatamente. E ela está coberta de água pelos lados e muita água por dentro também. O próprio Dique do Tororó, nós temos também a Lagoa do Abaeté, temos as cachoeiras, do Parque São Bartolomeu, que, gente, inclusive, quem não foi, é aconselhado aí. É realmente um passeio muito interessante, muito legal. E você esquece que você está na cidade, entendeu? Você entra ali e ali é outro mundo. E assim como as próprias praias, Cada praia daqui tem sua característica própria e eram, de certa forma, barreiras também. E tudo precisava ser fortificado também nessa época. E a gente vive nas águas. Pois é, e essa ligação com a Baía de Todos os Santos, ela tem uma característica tão fundamental que ela vai marcar todas as heranças culturais de Salvador. Claro, o colonizador, por exemplo, vai batizar Baía de Todos os Santos, por conta de terem achado no dia 1º de novembro, que é o dia que no catolicismo se celebra Todos os Santos. Já para os povos indígenas, uma das histórias de fundação, digamos assim, relacionadas às ideias de criação do mundo, Quirimurê é uma árvore ancestral. E aí ela decide morrer. Quando ela decide morrer, ela fica sobrevoando e procurando um lugar. E qual é o lugar que ela escolhe? É onde está o Grande Mar. O Grande Mar é essa Baía de Todos os Santos, até porque tem 3 grandes bacias ali dentro. A maior delas é o Rio Paraguaçu. A foz do Rio Paraguaçu é na Baía de Todos os Santos. Então, ele era considerado também um rio-mar, porque a extensão dele. Então, qual é, para os indígenas, o que é que acontece com Quirimurê? Quando ela vê aquele monte de água, aquela coisa linda, ela cai. Uma parte do corpo cai, onde está o mar, e a outra parte para a terra. Então, a parte que ela cai no mar se transforma na Baía de Todos os Santos, e a parte da terra é o continente, indo ali até Itapuã. Já para os povos africanos, as várias civilizações africanas que a gente tem herança, essa quantidade de água que cerca a cidade é muita coisa. Por exemplo, para a tradição dos povos bantus é a calunga, que é outro mundo. A calunga
de dentro e a calunga de fora. Essa é a calunga de fora, né? Então, a calunga tem a ver com outro mundo, então essa imensidão. Já para os povos de língua iorubá, aí então essas águas vão ser o elemento de culto para muitas e muitas e muitas divindades, né? A gente vai ver aqui na cidade, tem um culto muito forte a Oxum, que é a Senhora das Águas Doces, por exemplo, que reina absoluta em lugares como o Dique e a Lagoa da Boité, e também nas cachoeiras, porque ela é dona das cachoeiras lá no Parque São Bartolomeu, em Pituaçu. E a gente tem quem? Iemanjá, a Senhora do Mar, né? Então a gente tem essas divindades, mas tem ainda Nanã, que reina nas águas escuras. Então, de certa forma, Lagoa da Boité também. Já os povos de tradição Jeje também têm seus cultos relacionados à água. Então, assim, as nossas culturas e as nossas heranças culturais, todas marcadas pela água. E essas heranças, né, como não podia ser diferente, atingem o entretenimento e chegam no quê? Na música. A gente pode listar aqui facilmente muitas músicas, muitos artistas que se inspiraram em Salvador, nas águas de Salvador, para fazer essas composições, inclusive composições mais famosas dele, né? A gente pode destacar, por exemplo, a clássica Edoxum de Jerônimo, que eu sou completamente apaixonada. Mas também tem, por exemplo, o Caminho das Águas, da Gal. Agora eu acho que, posso estar errada, mas quem mais fez música sobre as águas de Salvador foi o Caymmi. É porque Caymmi, ele tem ali nos anos 40, Sim. né? Quando inclusive Salvador está aí começando a, digamos assim, tem um discurso mais intenso Sim. sobre que identidade seria dessa cidade, da festa, das culturas, e Caymmi vai cantar o quê? As populações tradicionais, principalmente os pescadores, mas principalmente quem vive do mar. Então quem está no entorno dessas águas, né? Caymmi. Mas é muita gente. Maria Bethânia recentemente fez um disco todo sobre águas, né? Uma produção toda, o Mar de Sofia. Então, assim, as águas... Até os mais jovens, né? Até os mais jovens também. Então, assim, não tem quem não cante. As águas. Jerônimo, claro, com sua Edoxum, acabou transformando essa canção, é como se fosse um hino de Salvador, né? Porque ele diz que toda a cidade é Edoxum, principalmente por essa ligação com as águas, né? Mas a gente pensar aqui também em Jorge Amado, né? Jorge Amado tem um livro, dentre suas muitas obras, mas tem um livro muito especial, que é Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios. Nesse livro ele faz uma canção de amor para Salvador. Jorge Amado chega a dizer em alguns trechos, se a sua cidade é Paris, Londres, e aí ele lista uma série de cidades que são famosas pelo mundo, e ele completa, esqueça quando pisares na cidade da Bahia. E a gente tem que lembrar isso, é cidade da Bahia, ou seja, cidade da Bahia de Todos os Santos. É tão forte que ela se transforma em quê? No nome do estado, a Bahia. Nós estamos no estado da Bahia, a capital da Bahia de todos, a capital, digamos assim, a cidade que é a capital da Bahia de Todos os Santos, que é Salvador, né? E aí, gente, a gente tem que dizer assim hoje dessa cidade, não é apenas a Bahia de Todos os Santos, é a Bahia de Todos os Santos, de todos os inquices, de todos os orixás, voduns, caboclos encantados. E esse mini doc, gente, de hoje é o nosso presente, né, especial para a grande aniversariante. E fica aqui o nosso parabéns. Pois é, e dizer isso, né, gente? Olha só, uma cidade que é marcada pelo signo das águas e que faz aniversário em março, e aqui também a gente tem que registrar que é uma convenção, porque Tomé de Souza não registrou o dia que ele desembarcou. Sim. Inclusive, quando Salvador comemorou os 400 anos da sua fundação, lá em 1949, né, tiveram que fazer o seguinte, fazer um grande seminário para decidir qual seria o dia de comemoração do aniversário de Salvador. Houve várias propostas, inclusive de se comemorar em maio, porque foi um dia que teve a primeira festa da cidade, uma procissão de Corpus Christi. Mas o dia 29, né, fizeram alguns cálculos e aí deixaram o dia 29. Então é uma convenção. Mas ainda assim, a gente está dizendo, olha só que lindo, a cidade das águas não podia deixar de comemorar seu aniversário em março, que é considerado o mês das águas. Então, parabéns Salvador, e como se diz aqui no baianês, parabéns sua linda. Mais uma vez, gente, muito obrigada. Vocês são convidados, né, para assistir os outros produtos que a gente tem feito essas semanas, muitos mini docs interessantes, muito legais sobre Salvador, sobre Páscoa, sobre tudo. E fica aqui também o meu grande parabéns para essa linda cidade. E lembrando, tá, gente, aqui nos canais do Grupo à Tarde,
sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados.